16 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 933. Um Deus justo. Autor: o próprio Victor. Sublinhado Esman Nuble na voz. Eu recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site. Um homem com 9 caudas abriu lentamente os olhos grogues. O quê? O que está acontecendo? Ei, você finalmente acordou. Nuble notas. Vocês também pegaram a referência a Askerin? KKKKK. O homem de 9 caudas, claramente um yokai, levantou-se rapidamente do chão e assumiu uma postura defensiva. Ao fazê-lo, notou um grupo de pessoas. Um homem bem vestido, uma mulher de cabelo loiro curto, um homem alto que claramente cheirava vampiro e outro homem loiro que também cheirava vampiro, mas, ao contrário do homem alto, este homem parecia ser um vampiro nobre. Qual é o seu nome, estranho? Perguntou o mesmo homem bem vestido, com uma voz monótona. Por que eu deveria te contar? Porque se você está aqui, significa que você está de alguma forma conectado ao Victor Alucard. E quando digo conectado, quero dizer que você fez mal a alguém próximo a ele. O yokai de 9 caudas estremeceu ao ouvir as palavras do homem. Já que você não está dizendo nada, vamos nos apresentar primeiro. Meu nome é Lucy. O homem olhou para a mulher ao seu lado. A mulher revirou os olhos com uma expressão de desdém, mas mesmo com essa expressão, disse seu nome. Karen. Em seguida, o homem chamado Lucy olhou para o homem alto. Luan Davis, um escravo vampiro. Lucy então olhou para o homem ao lado de Luan, mas o homem se recusou a falar. Então ele disse, o próximo é Cornelius Funar, herdeiro do clã Funar, um clã de vampiros nobres. Ponto certo. Qual é seu nome? Lucy perguntou novamente. Kurama. Agora que nos conhecemos, pergunto-lhe, qual foi o seu pecado? Meu pecado? Sim. O que você fez para irritar um monstro como Victor? Ponto bem. Quando Kurama estava prestes a explicar o que aconteceu, ele rapidamente se conteve e disse, espere, por que eu deveria dizer isso? Quem é você? Porque estou aqui. Tenho certeza de que estava escondido na Europa, em um local remoto. Kurama tentou se lembrar do que aconteceu para ele chegar ali, mas tudo o que ele lembrava era de ter desmaiado de repente e depois acordado ali. Já lhe disse meu nome e o motivo de você estar aqui, respondeu Lucy monotonamente. Dane-se, estou fora. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas não ia ficar ali com aquele grupo de pessoas estranhas. Boa sorte, disse Lucy. Naquele momento, Kurama percebeu que todos estavam olhando para ele com uma expressão divertida, como se estivessem esperando suas próximas ações. Ele suspirou interiormente e caminhou em direção à porta. Quando tentou abri-la, não conseguiu, e, esperando essa reação, não se surpreendeu. Então, aplicou mais força. Mas ainda assim, não conseguiu abrir a porta. Frustrado, Kurama começou a canalizar mais poder para o corpo e tentou puxar a porta, mas nada se moveu. Ele rosnou de irritação e socou a porta, mas tudo o que sentiu foi uma dor imensa na mão. Apertou a mão na tentativa de aliviar a dor e olhou ao redor do quarto com raiva, avistando uma janela. Sem perder tempo, tentou pular pela janela. Mas apenas bateu o rosto no vidro e caiu no chão de dor. De repente, uma risada coletiva foi ouvida por todos os lados. Kurama resmungou, irritado, enquanto se levantava. Por algum motivo, ele se sentia mais fraco do que antes. O que está acontecendo? Você é bem burro, não é, raposa? Eu pensei que as Kyuubi Kitsunes fossem muito mais espertas que isso, zombou Karen. Tosse. Lucy tossiu falsamente e então disse, o termo correto é Kyuubi Kitsune, Karen. Cala a boca, Lucy, rosnou Karen. Não me corrija. Sim. Lucy revirou os olhos. Como esperado de uma Karen, tão temperamental. Chega logo com essa piada velha. Você não está entediado? Karen ficou ainda mais irritada. Lucy olhou para Karen e, quando viu seu rosto irritado, ele apenas sorriu e disse, não. Enquanto Karen e Lucy discutiam, Luan olhou para Kurama, que estava cada vez mais irritado com a discussão de Lucy e Karen, e falou, se você ainda não entendeu o que aconteceu, raposa, eu vou te contar. Você mexeu com Victor no passado, e agora o demônio veio cobrar a dívida. É simples assim. Quanto ao motivo de você não conseguir sair. Bem,
Nem nós sabemos disso. Só sabemos que este lugar é praticamente impenetrável. A raiva de Kurama se dissipou, deixando apenas a resignação em seu rosto. Ele se sentou no chão e suspirou. Para alguém que se meteu com o rei demônio da tirania, agora aclamado como o deus dragão do caos, vocês parecem bem calmos. Luan deu de ombros. Ele era um escravo vampiro e não progredira na vida desde então. Não pôde deixar de achar isso irônico. Ele havia entrado no mundo sobrenatural antes de Victor, mas não alcançara o mesmo nível de sucesso em apenas alguns anos. Acho que é isso que chamamos de talento e sorte, pensou Luan com uma ponta de depressão. Ele não tinha mais a mesma mentalidade de antes. Depois de testemunhar a guerra dos demônios e a morte de todos ao seu redor, essas coisas mudavam uma pessoa. Nem mesmo Nightingale, um planeta localizado em outra galáxia, escapou das chamas da guerra. Por causa dela, ele perdeu tudo no mundo humano, sua causa, sua família. E tudo o que restava era ser escravizado para sempre por um mestre imortal. Ele odiava Victor. Claro que odiava, mas não via esperança em enfrentar alguém como ele. Ele era simplesmente superior demais agora. Você é muito bom em fingir estar calmo, disse Kurama, parecendo impressionado. Foi naquele momento que Cornelius olhou para Kurama e disse, não se engane, raposa. Não estamos calmos nem fingindo que não nos importamos. As circunstâncias são apenas diferentes. Embora esses dois vermes não tenham feito nada de significativo e até ajudado aquele desgraçado, nós o prejudicamos diretamente. Então, simplesmente aceitamos nosso destino. Entendo, Kurama assentiu, indiferente ao tom de Cornelius. De repente, Karen e Lucy pararam de discutir enquanto Kurama, Cornelius e Luan interromperam a conversa e todos olharam em uma determinada direção. Havia algo ali. Uma presença sombria engolfando toda a luz do quarto. Ele está aqui, murmurou Lucy. Devido ao silêncio da sala e aos seus sentidos sobrenaturais, todos ouviram a voz de Lucy, causando uma sensação de medo ainda mais desconhecida. Com o que estavam lidando? Kurama não sabia. Aliás, nem mesmo Lucy e Karen, que apareceram ali primeiro, sabiam com que tipo de ser estavam lidando. Uma figura emergiu da escuridão. Era alto, vestindo uma armadura completa. Seu rosto era pura escuridão, coberto por um capuz que parecia se conectar à sua armadura, mas não foi isso que chamou a atenção do grupo. Eram as asas escuras, semelhantes a raios, atrás do homem que pareciam sugar toda a luz do cômodo. Kurama ficou em choque, pois a sensação de encontrar aquele ser desconhecido o encheu de medo. Ele instintivamente sabia que não estava lidando com alguém normal. A criatura levantou a mão, e então a escuridão começou a se formar no chão à frente do grupo. No momento seguinte, mais duas pessoas apareceram. Especificamente, dois homens em trajes sacerdotais, dois exorcistas humanos. H. O que está acontecendo? Hugo. Alguém pode anotar a placa do caminhão que me atingiu? Juro que vou acabar com essa porcaria. Ele tinha uma boca bem suja para um padre, mas claramente ele não era um padre, ele era um exorcista. Thomas e Jimmy, falou a criatura. Instantaneamente, os dois exorcistas se levantaram do chão e olharam para a criatura. Assim como Kurama e todos os outros presentes, o medo foi sua resposta instintiva. Sua Majestade Imperial, meu Deus Todo-Poderoso, está satisfeito com o seu trabalho ao longo dos anos. Portanto, estou aqui para recompensá-lo. Ponto em. Essas definitivamente não eram as palavras que Thomas e Jimmy esperavam. Sim, eles traíram a organização, mas o fizeram porque não tinham escolha. Não fizeram nada que justificasse a gratidão de Deus por esse homem. Aparentemente, lendo a mente dos dois humanos, a criatura à sua frente disse, a compreensão do meu Deus vai além de qualquer mortal ou imortal. Mesmo entre os deuses, ele é especial. A criatura olhou para os dois homens como se pudesse ver suas almas. Ele sabe muito bem quais são seus verdadeiros sentimentos. Ambos estremeceram. No início, havia repulsa e até ódio. Você estava sendo coagido. Mas cada vez que você via notícias do meu Deus e quanto mais poderoso ele se tornava, seus sentimentos começavam a mudar. Você começou a fazer o trabalho de espionagem com a mesma lealdade que os subordinados do Deus Rei têm por ele. E finalmente, quando meu Deus foi reconhecido por todos os deuses na reunião dos seres sobrenaturais, você trabalhou ainda mais fervorosamente. Essa lealdade foi totalmente reconhecida, e eu vim aqui para recompensá-lo.
Um miasma de pura escuridão se formou na mão da criatura, e ele disse, você aceita. Mas e o nosso trabalho? Jimmy, o cérebro do grupo, perguntou rapidamente. Espionar não é mais necessário. Com os sentidos do meu rei, se ele desejar, ele pode facilmente ver o planeta inteiro. Além disso, o trabalho de espionagem agora está sendo realizado por seres mais aptos para a tarefa. Posso perguntar uma coisa? Thomas levantou a mão. A criatura apenas olhou para Thomas, indicando que ele deveria fazer a pergunta. Por que você está nos recompensando? Não seria mais fácil nos manter apenas como escravos? Thomas. Jimmy deu uma cotovelada na barriga do amigo, xingando internamente sua boca grande. Por que ele não conseguia ficar quieto? Uma pergunta válida. E a resposta para essa pergunta é bem simples. Meu Deus é justo. Trabalhe diligentemente, mostre resultados, seja leal e demonstre autoaperfeiçoamento, indicando que você está sempre progredindo e será recompensado. Não importa quem você seja, desde escravos até mesmo aqueles no topo da sociedade que ele construiu, todos recebem o mesmo tratamento. Porque ele é justo, o tratamento oposto será dado àqueles que se opõem a ele. Para alguém tão simples como eu, saber que meu trabalho duro será recompensado é suficiente, disse Thomas. Ele jamais admitiria isso abertamente, mas estava bastante insatisfeito com sua organização, que apenas pedia que ele se sacrificasse, mas não dava mais nada. Por isso, ele se concentrou mais em seu trabalho como espião de Ruby, pois, para cada informação que fornecesse, dependendo de sua utilidade, ele ganharia recompensas significativas em dinheiro. E, para um órfão, isso ajudou muito. Graças a esses recursos, ele conseguiu ajudar o orfanato em que cresceu e até conseguiu criar campos delimitados criados por bruxas que impediram o avanço de demônios menores durante a invasão. Eu aceito, disse Thomas. Eu também aceito, disse Jimmy em seguida. Seus motivos para aceitar. Ao contrário do amigo, Jimmy era um cara inteligente e sabia que, se estivesse no time de Victor, seria um vencedor e se tornaria mais influente. Todos esses motivos que eles imaginaram foram claramente percebidos pelo ser à sua frente. Ele conhecia muito bem a ambição de Jimmy e não a considerava nada ruim. Afinal, os demônios também eram inicialmente leais a Victor por um motivo semelhante. Até experimentarem o poder. O poder era viciante, especialmente o poder de Victor. E isso os tornava cada vez mais fanáticos e dedicados. No entanto, Victor não era tolo o suficiente para dar poder de forma irresponsável. Além disso, o poder dado facilmente poderia ser tirado com a mesma facilidade, e chegaria o momento em que alguém que tivesse recebido o poder trairia Victor. Jimmy e Thomas seguraram as mãos da criatura e, no instante seguinte, a escuridão consumiu seus corpos. Eles não conseguiam nem gritar nem expressar nada, apenas caíram no chão e começaram a se contorcer até finalmente pararem. Todos assistiram a tudo isso em silêncio, com os olhos totalmente focados nos dois humanos no chão. Meu nome é Guerra, o portador da vontade do Deus Dragão do Caos. E aqui eu proclamo. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 934, um Deus justo. 2. Meu nome é Guerra, o portador da vontade do Deus Dragão do Caos. E aqui eu proclamo. Levantem-se, arautos do caos. As duas criaturas começaram a se erguer quando um par de asas de pura escuridão se formou atrás delas. Seus rostos se transformaram em pura escuridão onde nada podia ser visto, e suas vestes se transformaram em armaduras semelhantes às de ar, mas com menos volume. Seu Deus espera por você na fronteira onde a realidade e a imaginação exercem sua maior força. Os dois seres desapareceram e reapareceram em um lugar onde incontáveis galáxias podiam ser vistas. De forma totalmente automática e perfeitamente sincronizada, ambos se ajoelharam no espaço em direção a um grande horror cósmico no horizonte. A própria visão da criatura era incompreensível até mesmo para seus arautos. Sua mera presença alterava a realidade, assim como a presença da criatura parecia devorar tudo ao seu alcance. Também criava novas galáxias, mas elas não eram normais, pareciam distorcidas, quase vivas. Consumia tudo, alterava tudo, criava tudo, e sua própria presença gerava inconsistências na criação. Essa criatura magnífica era o Deus que eles juraram servir. E a visão deste ser evocou sentimentos nos dois homens. Apesar da aparência atual, eles ainda mantinham a consciência de seu lado humano, embora esse lado fosse humano.
Apesar da aparência atual, eles ainda mantinham a consciência de seu lado humano, embora esse lado tivesse sido bastante alterado. Eles simplesmente não percebiam isso. Ninguém teve chance desde o começo, pensou Jimmy ao ver aquele ser. Como alguém pode lutar contra isso? Mesmo com a transformação atual, ele nunca considerou a palavra lutar. Mesmo que aquele ser fosse um inimigo, apenas a palavra fugir estaria em sua mente. Ponto. Embora suas ações sejam mais motivadas pelo desejo, isso não é um pecado, porque somente o desejo pode conduzir um ser. War olhou para Lucy e Karen. Portanto, a oferta também se estende a vocês. War olhou para Lucy e Karen. Qual é a resposta de vocês? Você aceita poder em troca de servidão? Guerra levantou a mão da mesma forma que antes. Aceitamos. Lucy e Karen não perderam tempo. O motivo? O mesmo de sempre. Queriam ser mais do que eram agora, desejavam força. Então, eles simplesmente pularam e agarraram a mão de War, e logo a mesma cena se repetiu, e os dois desapareceram. Guerra olhou para Luan e Cornelius. Quanto a vocês? Por que você está vindo atrás de nós? Depois do nosso conflito inicial, nunca mais procuramos problemas com Victor, perguntou Cornelius, sabendo que morreria de qualquer maneira. Ele só queria saber por que morreria depois de todo esse tempo. Meu Deus nunca esquece uma ofensa. Estávamos de olho em você desde o começo, mas não vimos necessidade de agir até agora, quando ele decidiu eliminar todos os seus inimigos da existência, respondeu Guerra. Ele poderia ter perdoado você se precisasse dele ou se alguma de suas esposas tentasse falar por você. Mas tal realidade nunca aconteceu. Entendo, é justo. Eu teria feito o mesmo se estivesse no lugar dele. Cornelius aceitou isso surpreendentemente bem. A guerra transformava as pessoas, e a invasão demoníaca o fez entender. Ser fraco é pecado. Se um ser é forte, não importa se ele é um hipócrita, um tirano, um mentiroso, um babaca ou um mesquinho, tudo que ele fizer será justificado. Por quê? Porque eles são fortes. Cornelius achava que era forte, mas as crescentes conquistas de Victor foram um choque de realidade para ele. Ele não era forte. Era apenas um sapo que nunca saía do seu próprio poço. Guerra levantou a mão. Em um ato de misericórdia, garantirei a completa eliminação de sua alma. Isso é ser misericordioso. Cornelius falou com um divertimento mórbido. Se sua alma fosse apagada, ele não seria capaz de reencarnar quando morresse. Mesmo que não se lembrasse de sua existência anterior, ele não queria o apagamento completo. O pecado de desejar a esposa do meu Deus normalmente resulta em tortura eterna em um dos infernos comandados pessoalmente por uma mulher que é uma torturadora de demônios profissional. Ela pode realizar artes de tortura dignas dos livros de Lovecraft. Então, o que você escolherá? Tortura eterna? Ou apagamento da alma? Apenas apague minha existência, Cornelius falou em um tom cansado. War olhou para Kurama, e todos os pelos da cauda dele se arrepiaram. Antes que pudesse sequer pensar em fazer algo ou agir, viu-se flutuando no ar com a criatura o segurando pelo pescoço. Tortura eterna, morte, tudo isso é bom demais para você. Você é um dos responsáveis por ferir a filha do meu Deus. Então, só o terror puro te espera. Kurama desapareceu na escuridão. Os 4 arautos do caos, que permaneceram com as cabeças baixas, levantaram seus rostos quando um homem com 9 caudas apareceu naquele espaço. Antes que ele pudesse entender qualquer coisa, 2 mulheres apareceram na frente dos 4 e invocaram um escudo de pura energia branca e vermelha. No momento seguinte, um som desconhecido das profundezas do espaço ecoou, e a criatura liberou sua energia em direção a Kurama. Com apenas este gesto, centenas de outras estrelas foram distorcidas por sua presença. Se as 2 mulheres não tivessem aparecido, os 4 arautos teriam sido prejudicados. O próprio Kurama começou a gritar enquanto lágrimas de sangue escorriam pelo seu rosto, e ele começou a puxar os cabelos em agonia. Foi uma visão horrível de se ver, mas não parou por aí, pois seu corpo começou a se distorcer e ele se tornou uma bola flutuante de carne, depois explodiu e reapareceu em sua aparência normal. Seu corpo foi arrastado para o centro de seu Deus, onde sofreria o mais terrível dos horrores para sempre. Assim que a situação se acalmou novamente, as 2 mulheres com cabelos feitos de puro poder desapareceram e voltaram a observar tudo de longe. Irmã,
Ainda acho que não é uma boa ideia trazer essas pessoas aqui para ver a aparição de Darling, disse Amara. Concordo, mas era o desejo de Darling. Como seus arautos, eles precisam entender quem é o seu Deus. As palavras dele, não as minhas, respondeu Roshani. Eu sei, mas este é o nosso espaço exclusivo, certo? Não quero dividir com eles. Amara fez beicinho. É esse o problema. Roshani olhou incrédula para Amara. Aparentemente, ela não entendeu as reclamações da irmã. O primeiro upload deste capítulo foi feito via P4 Pirus 0V3 ele. Ponto bem, concordo com você, este era meu espaço exclusivo até você aparecer. Mas aprendi a tolerar sua presença. Amara franziu os lábios ao ouvir as palavras ásperas da irmã. Mudando de assunto, como esses seres podem aparecer aqui? Eles não estão conectados a ele como nós, certo? Perguntou Amara. Isso não é necessariamente verdade. Afinal, eles foram criados com a essência do caos que criou a guerra. Eles estão de fato conectados com Darling, mas não tão profundamente quanto nós, explicou Roshani. Sem mencionar que quando nosso pai visitou Victor, ele fez algo com seu mundo interior, algo que tornou a alma de Victor ainda mais especial. Bem, isso é verdade. Não é todo dia que um ser tem 3 dimensões internas dentro de sua alma. As dimensões das quais Amara se referia eram, claro, o inferno, o planeta de Victor e o recém-conquistado panteão egípcio que estava lentamente se integrando à sua alma. Ponto sim, nós realizaremos seu desejo, disseram os 4 ao mesmo tempo, e então desapareceram. Amara ficou intrigada. O que Darling disse? Você não estava prestando atenção? Roshani perguntou. Eu não estava, Amara foi honesta. Roshani olhou para Amara por alguns segundos e então suspirou. Ele ordenou que fossem atrás de mais inimigos. Ponto a mais. Amara falou incrédula. Querida é muito amada. Roshani enfatizou a palavra amada com ironia. Sim. Ele é, Amara assentiu. Ponto. Guerra olhou para Luan. Escolha. Escravidão ou morte com possibilidade de reencarnação? Ponto. O que você disse sobre seu Deus ser justo é verdade? Você não estaria falando comigo aqui se não fosse assim. Apesar do conflito no passado, você era apenas um lacaio fraco, e seu envolvimento em tudo era basicamente um ato de intimidação, e, pelo meu Deus, isso não o incomodava necessariamente. Afinal, a culpa foi dele por ter sido fraco naquela época. Luan ficou surpreso com as palavras de War, mas logo entendeu de onde vinham. Certo. A mentalidade dos seres sobrenaturais é dominar os fracos. Eu escolho a escravidão. Luan falou. Internamente, ele não se importava, estava apenas trocando sua coleira atual por outra, mas pelo menos desta vez tinha uma pequena chance de progredir e se tornar mais forte. Muito bem. Uma gargantilha surgiu no pescoço de Luan e, no instante seguinte, ele desapareceu, reaparecendo em um lugar que lembrava um deserto. No entanto, ao mesmo tempo, o lugar tinha uma atmosfera futurista e uma natureza paradisíaca. Ele olhou ao redor e viu vários seres incrivelmente belos usando a mesma gargantilha que ele. Esses são deuses. Luan ficou chocado ao sentir seu corpo rejeitar instintivamente esses seres, e agora que ele percebia isso, ele estava sob o sol, mas não estava queimando. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que a guerra o havia jogado em algum lugar. Uma mulher com chifres demoníacos e uma cauda parecida com a de um réptil olhou para Luan e depois olhou para um dispositivo holográfico em seu pulso. Número 069 ele. Sim. A boca de Luan falou automaticamente. Entre na fila, seu trabalho será atribuído em breve. Sim. Luan caminhou de uma maneira um tanto robótica. O que está acontecendo? Não consigo me mover como quero. Não resista. Vai ser pior para você. Ele ouviu alguém dizer ao lado dele. Voltando os olhos na direção daquele ser, ele viu um homem alto e branco, com tatuagens vermelhas no corpo e longos cabelos negros. Quem é você? Um deus menor que foi tolo o suficiente para apoiar um deus que só pensava com a parte inferior da cabeça. Ele riu da própria piada e caminhou em direção à fila. Número 069 ele, na fila, agora, ordenou a mulher semelhante a um demônio com mais firmeza. O corpo inteiro de Luan tremia com uma dor excruciante que fez seu cérebro falhar por vários segundos. Pior ainda, ele não conseguia nem gritar. Logo, seu corpo começou a se mover e ele parou na fila ao lado do deus.
Eu te disse. Ponto. Só. Ele não conseguia formular a pergunta que estava tentando fazer. E o Deus também não se importou. Só uma dica: se os guardiões ordenarem que você faça algo, faça. Eles são seres justos, não vão tratá-lo como nós, deuses, tratávamos nossos escravos como brinquedos no passado, ou mesmo como os demônios tratavam seus escravos. Um demônio muito justo, devo dizer. Mas acho que essa atitude se deve ao respeito que eles têm pelo seu imperador. É provável que sim, afinal, se fizerem o seu trabalho corretamente, serão recompensados. Se não fosse por isso, um bando de demônios como guardiões dos deuses teria se dado muito mal. Esses demônios definitivamente tirariam vantagem da situação. O deus pareceu estar em contemplação por alguns segundos até olhar novamente para Luan. De qualquer forma, se você se recusar a fazer o que lhe foi ordenado, você vai acabar na lista negra dos guardiões. E acredite, eles estão muito ansiosos para que alguém entre na lista negra deles. Ele riu morbidamente, aterrorizando Luan completamente. Seja um bom escravo, número 069 ele, e quem sabe, talvez no futuro você se livre dessa situação. Afinal, Nossa Majestade Imperial pode ser tudo o que há de errado no mundo, mas ele é definitivamente justo. Viu? O deus apontou para um ponto. Luan olhou para aquele lugar e viu uma deusa de pele cor de chocolate e um deus de pele escura. A mulher demoníaca, com chifres brancos e pele azul que emitiam ar frio, parou diante dos dois deuses. Claramente, ela era um dos demônios de gelo do inferno. Você alcançou grandes feitos. O ato de voluntariamente ajudar nossa sociedade a crescer até o que é hoje, sem reclamar, e de indicar novos lugares que poderiam ser de grande ajuda para Sua Majestade Imperial, até então desconhecidos para nós, lhe rendeu grandes recompensas. Parabéns, número 089 e número 081K, vocês agora estão livres. Agora podem usar suas identidades como antes. Deus Uprout, com conceitos que abrangem a guerra, e Deusa Cook, com conceitos que abrangem o desconhecido e escuridão. Vocês agora são cidadãos exemplares. Espero que vivam de acordo com as regras impostas por Sua Majestade Imperial. Parabéns. O demônio de gelo bateu palmas, e então todos os demônios ao redor também bateram palmas. Seguindo o exemplo, os escravos próximos também bateram palmas. Os dois deuses mencionados apenas sorriram levemente, mas pelas expressões deles, era claro que estavam aliviados. Luan suspirou, um pouco aliviado com a cena. Aquele homem estava falando a verdade. Mas um lugar onde até os deuses são escravos, hein? Que lugar é esse? Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 935, A possessividade de Ana. Só pelo título vocês já sabem o que vem pela frente, né? Com todo respeito. Autor vai se foder. Cara, literalmente você estragou a obra com esse papo de incesto, pelo menos para mim. Estragou, não sei vocês. Só espero que o autor não dê muita ênfase nas cenas que vêm pela frente. De volta ao vídeo. Victor abriu os olhos e murmurou: todos os meus inimigos neste setor se foram. Os fracos estão desaparecidos agora, e o resto são aqueles que fugiram para outro setor. Victor não agiu de forma leviana. Desde o momento em que estabeleceu seu domínio completo, trabalhou secretamente para eliminar todos aqueles que o atacaram e alvejaram sua família no passado. Seguindo seu código de conduta, olho por olho, dente por dente e sangue por sangue, ele não se esquecia daqueles que o prejudicaram. No entanto, houve alguns casos específicos em que esse código de conduta não se aplicou, como foi o caso de Luan, Afrodite, Perséfone, Mizuki e outros seres que inicialmente eram seus inimigos, mas se tornaram seus aliados e, em alguns casos, suas esposas. Como alguém que guardava tantas lembranças de seres poderosos dentro de si, ele sabia que o seu código de conduta não era exatamente imutável. Afinal, seres sobrenaturais eram tão complexos quanto humanos, mas Victor não se importava. Esse código sempre o acompanhou, pois faz parte de quem ele é e, portanto, ele não mudará. Da mesma forma que o código do guerreiro foi ensinado a ele por Skatashi, um código que, se você pensar bem, também é falho. Mas, apesar de suas falhas, Victor não se importava. O motivo? Ele precisava ter um código moral. Não importava qual fosse, ele precisava tê-lo. Com seu poder atual, com a sua natureza atual, ele poderia ser diagnosticado como um ser caótico. Se não tivesse moral ou força de vontade para exercer sua própria vontade,
seria dominado por seus instintos. Portanto, apesar de ser falho, Victor não se importava, porque essa era sua essência. Ele era um ser falho, e tudo bem, afinal, ele não estava tentando ser perfeito. HM emitiu. Ao ouvir um gemido sedutor, Victor olhou para o próprio peito e viu uma deusa de longos cabelos negros descansando pacificamente. Um pequeno e gentil sorriso surgiu em seu rosto ao ver o estado relaxado da deusa. A Perséfone de hoje era diferente da do passado. Podia-se dizer que a Perséfone de agora era a representação perfeita de uma rainha guerreira. Portanto, ela não descansaria tão desprotegida perto de alguém se não confiasse plenamente nisso. Victor se levantou um pouco, encostou as costas na parede e começou a acariciar os longos cabelos negros da deusa dragão. Suas carícias se mostraram eficazes, pois a deusa de cabelos negros estava prestes a acordar, mas adormeceu novamente. Como dragões de sangue que possuem todas as características de um vampiro nobre e de um dragão, seria quase impossível cansar qualquer uma de suas esposas, e até mesmo a si mesmo. Mas quando ele realizava esses atos íntimos como um deus, não era apenas o corpo físico que estava envolvido, a alma também participava. Afinal, o ato de dormir com alguém é, de certa forma, um dos atos mais íntimos que existem. Por isso, o estado de cansaço de Perséfone era evidente depois que eles lutaram, já que sua alma havia se misturado com a imensa e poderosa alma de Victor, sem mencionar seus ataques constantes ao seu corpo físico. Ela não conseguia deixar de estar cansada e satisfeita. Quantos dias se passaram? 4 dias Victor, Amara respondeu antes que Roxane pudesse. Dentro da alma de Victor, Roxane lançou a Amara um olhar nada amigável. Um olhar que Amara ignorou completamente. Entendo. Victor assentiu. A perspectiva do tempo se tornava confusa quando você tinha mundos tridimensionais dentro de si e podia projetar sua consciência em direção ao seu eu mais caótico. Falando do meu eu mais caótico, as feições de dragão de Victor, exceto seus olhos, começaram a desaparecer, e no momento seguinte, orelhas de raposa e 10 caudas apareceram em suas costas. Como esperado, a predação do deus ancião foi um dos melhores poderes que eu poderia adquirir. Esse poder específico se fundiu completamente com algo que Victor já possuía e se tornou ainda mais forte. Por causa disso, no momento em que Victor fez de Kurama seu lanche cósmico, ele foi capaz de usar sua forma, poderes, habilidades e memórias ao máximo. Ele adquiriu o controle total de toda a existência da raposa. O. Victor observou com diversão enquanto seu corpo físico mudava, exceto seu coração, olhos e alma. Todo o seu corpo físico era uma imitação perfeita do que uma Kyuubi Kitsune seria. Bem, vampiros são metamorfos, e eu elevei esse poder à enésima potência quando me transformei em um dragão, então ter tal habilidade não é totalmente irreal. Victor coçou levemente a pele e, como esperava, embora seu corpo imitasse o de um yokai, algumas características, como sua defesa impenetrável e força absurda, ainda permaneciam. Ideias começaram a surgir na cabeça de Victor e, no momento seguinte, seu corpo começou a se transformar novamente. 1. Suas características de dragão retornaram, mas internamente ele tinha a fisiologia do demônio Diablo, do anjo caído Gabriel e do anjo Miguel. Ele também adicionou outras características fisiológicas do deus primordial Ereb noturno. Sim. Isso vai muito além do que um simples metamorfo pode fazer. Parece que o poder do predador foi alterado mais do que o original. A capacidade de reproduzir apenas as partes boas de várias raças diferentes dentro de si era algo muito além do que um metamorfo poderia fazer. Ele era basicamente uma quimera naquele momento. Embora sua alma em si não tenha mudado, permaneceu a alma de um dragão. Sua essência também permaneceu a de um dragão. A prova disso era que seu coração e olhos não mudaram mesmo após várias tentativas. Depois de brincar um pouco com essas características recém-descobertas sobre seus poderes, Victor chegou à conclusão de que estava certo. Sim, quando absorvi aquele deus ancião e os poderes de adaptação e predação se uniram a mim, isso causou algumas mudanças em meus poderes e, por causa disso, posso exercer completamente a forma do que absorvo, exceto pelas características como olhos e o coração do dragão. Victor suspeitava que suas divindades, especificamente sua divindade dos princípios, também estivessem influenciando isso. Preciso mesmo treinar de novo. Suspirou internamente. Tinha tantos poderes agora que seria um desperdício não explorar cada um deles.
Ele seria um tolo se permanecesse sem se esforçar, como os deuses com tanto potencial a explorar fizeram tantas vezes no passado. Os poderes que ele absorveu do Deus Ancião em sua ascensão como Deus mudaram significativamente muitos poderes dentro dele. Victor parou de usar seus poderes e, no instante seguinte, todo seu corpo retornou automaticamente às características de dragão. Sentindo algumas contrações ao redor do membro inferior, Victor olhou para baixo e viu a deusa de cabelos negros olhando para ele com um olhar preguiçoso e um tanto divertido. O que você está fazendo? Fazendo alguns testes com minha metamorfose. N0V3 Real foi a plataforma onde este capítulo foi revelado inicialmente em N0V3L.B1N. HM emitiu. Perséfone assentiu enquanto passava o braço em volta do pescoço de Victor e se aconchegava nele. O que você descobriu? Que tenho mais potencial inexplorado do que eu pensava. Isso é bem assustador, comentou Perséfone. O homem abaixo dela era definitivamente uma irregularidade. Mesmo depois de atingir um nível de existência tão elevado, ele ainda tinha potencial para crescer. Sua existência era como se a palavra limite não se aplicasse. Victor acariciou os cabelos negros de Perséfone e puxou levemente o pico duro de um de seus montes enquanto reclamava. Você está dizendo que seu marido é assustador? HM emitiu. Sim, ele é. Tenho pena dos seres que o irritam. Ela ronronou enquanto contraía as entranhas para apertar o membro que permanecera ali desde que começaram a lutar durante a noite. Ela não sabia por quê, mas adorava a sensação de ter seu interior completamente preenchido por ele, sentindo os espasmos de prazer por todo o seu corpo, o que deixava seus instintos muito satisfeitos. Falando em instintos, talvez esse desejo venha dos meus instintos. Afinal, ouvi dizer que dragões têm muita dificuldade em ter filhos. Pensou Perséfone enquanto fechava os olhos novamente e relaxava enquanto apreciava as carícias de Victor. A regra era clara: quanto mais forte você fosse, mais difícil seria ter filhos. Claro, a menos que você fosse um progenitor. A única razão pela qual Victor não tivera filhos até então era porque ele não queria. Afinal, eles viviam em uma era perigosa, e ele também estava aprendendo sobre o mundo sobrenatural. Sem mencionar que ele também não tinha tempo para pensar nisso, porque cada vez que superava um problema, outro problema irritante surgia. Geralmente causada por ele ou por outros seres que estavam interessados nele e queria manipulá-lo. A porta se abriu e Ana entrou no quarto. Por um momento, ela congelou ao ver onde Perséfone e Victor estavam conectados. No entanto, respirou fundo para tentar se acalmar. Mas isso se provou uma ideia tola, pois todos os odores do quarto entraram em suas narinas, fazendo seu corpo estremecer levemente. Seus olhos vermelhos e dracônicos se estreitaram ainda mais ao ver um líquido branco vazando da conexão entre Victor e Perséfone. Ela respirou fundo mais uma vez e fez o possível para controlar seus desejos interiores, algo que se provou muito difícil considerando que sua natureza atual era a representação perfeita da honestidade. Esse mesmo poder também a afetava, impossibilitando-a de se enganar. Portanto, apesar de ter vindo ali com o propósito de ligar para Victor sobre um pequeno problema relacionado a alguns panteões, ela o ignorou completamente e caminhou em direção à cama, que, apesar de bagunçada, não estava destruída nem suja, indicando que Victor, de alguma forma, havia limpado tudo com seus poderes. Victor ergueu a sobrancelha, curioso, ao ver Ana caminhando em direção à cama. Quando ela se aproximou, seu longo vestido preto e vermelho desapareceu, deixando-o apenas com a cinta liga preta que gostava de usar. No instante seguinte, ela simplesmente empurrou o cobertor grosso para trás, deitou-se na cama, cobriu-se com ele novamente e, com um aceno de mão, fechou a porta pela qual entrou. Então, ela se aconchegou. Respirou fundo novamente e sorriu, satisfeita. Eu amo esse cheiro. No lado direito de Victor enquanto ela o abraçava. Ela respirou fundo novamente e sorriu, satisfeita. Eu amo esse cheiro. Perséfone virou a cabeça para o lado e abriu os olhos. Ao ver Ana deitada, arregalou os olhos em choque, e esse choque se transformou em horror quando Ana abriu os olhos e olhou para Perséfone. Ver aqueles olhos sem vida e obsessivos a fez estremecer internamente de medo, e apesar de ser uma deusa dragão e uma governante muito poderosa, ela não conseguia se livrar desse medo. A intensidade nos olhos de Ana só diminuiu quando Perséfone inconscientemente se afastou um pouco de Victor, dissolvendo a conexão entre eles com um estalo obsceno.
Líquidos brancos começaram a sair das entranhas de Perséfone, mas ela não se importou e apenas observou Ana assumir o lugar onde estava antes, enquanto cuidadosamente tocava um membro dele em sua entrada úmida. Sentindo a sensação de calor proporcionada pelo membro rígido de Victor perto de sua entrada, Ana sorriu, satisfeita, enquanto mexia um pouco a calcinha, deixando o membro dele tocar sua entrada nua, e então abraçou Victor gentilmente, aconchegando-se. Ela respirou fundo novamente e o abraçou ainda mais forte. Suas entranhas estavam extremamente quentes, quentes como o próprio magma, e isso se refletia nos líquidos que vazavam de dentro dela. Ele é meu, pensou ela, enquanto uma aura vermelha ameaçadora emanava de seu corpo, embora essa aura só fosse ameaçadora para Perséfone. Para Victor, isso era apenas uma declaração aberta de que seus desejos internos eram movidos por seu próprio poder. Comporte-se. O corpo de Ana estremeceu e ela rosnou em desafio, mas quando viu o olhar de Victor, Victor emitiu um som como se estivesse pensando. Embora estivesse satisfeito com a possessividade de Ana, a maneira como ela agia era inaceitável. Concluindo seus pensamentos, ele puxou Ana e Perséfone para mais perto de si e começou a acariciar os cabelos negros das duas mulheres, aproximando o rosto do ouvido de Ana e falando: "Comporte-se." O corpo de Ana estremeceu e ela rosnou em desafio, mas quando viu o olhar de Victor se intensificar, ela se encolheu e se alinhou ainda mais submissa e, no momento seguinte, a aura ameaçadora que saía de seu corpo se transformou completamente em uma aura amigável. Perséfone suspirou aliviada e, quando ia pensar no que acontecera, começou a sentir as carícias de Victor, e seus pensamentos ficaram completamente em branco. Ela não se importava com mais nada agora e apenas apreciava aquela sensação. Instintos dracônicos, hein? Pensou Victor enquanto olhava para Ana e Perséfone. Por algum motivo, ele teve a premonição de que sofreria muito com isso no futuro, principalmente por causa das próprias filhas. Nuble notas, autor para de endeusar o protagonista, já entendemos que ela é foda. Minhas três esposas são lindas vampiras capítulo 936. Não quero paz, quero problemas. Sempre. Deixando isso de lado por enquanto, ele tocou levemente os chifres de Ana, fazendo a mulher estremecer levemente, com ainda mais fluidos fluindo de suas profundezas internas. Preciso resolver isso, pensou Victor. O desejo claro de Ana por ele era evidente, e como um homem que não gostava de fazer as coisas pela metade, ele não podia deixar isso perdurar por mais tempo. Afinal, Ana não era mais uma vampira nobre cujos desejos podiam ser contidos. Ela era uma dragão com poderosos poderes de distorção da realidade. Embora tivesse selado esse poder por enquanto, Victor não planejava deixá-la limitar seu potencial por causa de problemas facilmente solucionáveis. É hora de conversar com meu pai, pensou Victor interiormente enquanto expandia seus sentidos, olhando na direção de Violette, Scatache, Afrodite, Eleonor, Ruby e Velnorá, que estavam discutindo o assunto que levou Ana a vir até ali, provando que a mulher em seus braços estava voluntariamente participando mais ativamente dos assuntos da facção. Enviando uma projeção de si mesmo para a reunião, Victor perguntou: "O que aconteceu?" "Querido, o que é isso?" Ruby perguntou curiosa enquanto olhava para Victor, que parecia o mesmo de sempre em seu elegante terno preto, mas ela percebeu que aquele não era o Victor que ela conhecia. Um breve olhar com seus olhos de dragão confirmou que seus instintos estavam corretos. Uma projeção. Sabendo que a sua esposa sempre preferia uma explicação mais elaborada, ele disse: "Estou basicamente enviando um pequeno pedaço da minha alma aqui para falar com você." Essa é uma técnica muito avançada, comentou Velnorá. Só deuses da morte experientes conseguem fazer isso. Afinal, é assim que eles fazem seu trabalho. Victor assentiu e tratou aquilo como se não fosse nada, o que realmente não era para ele, considerando que o poder de interferir na alma lhe era natural agora devido à sua conexão com a divindade da negatividade. "Então, o que aconteceu?" perguntou o Victor. "Asgard mergulhou na guerra civil", disse Eleonor. Da novo? Victor arqueou uma sobrancelha. Como um dos seres com várias memórias de seres antigos dentro de si, ele sabia muito bem como Asgard estava constantemente em conflito civil por causa de Odin. Quando Victor e os outros mencionaram Asgard, eles estavam se referindo a todo o território do panteão nórdico, que inclui as subdimensões dos reinos de Asgard, onde os inimigos de Odin residiam. Sim,
suspirou Afrodite. Embora, desta vez, não tenha sido Odin quem iniciou a guerra, mas a filha de Loki, ela. Ah, ela certamente está confiante, comentou Victor. Ela tem todos os motivos para estar confiante, pois vai entrar em guerra com todos os seus irmãos, que são deuses do fim, explicou Violet. Victor estreitou os olhos. Todos os irmãos dela? Até Fenrir? Sim. A resposta de Violet fez Victor estreitar ainda mais os olhos. Embora não tivesse autoridade sobre Fenrir como seu subordinado, esperava que seu amigo ao menos o informasse quando fosse para a batalha. Se não ele, então a árvore do mundo de Yggdrasil o contataria. Acabei de falar com a minha irmã, e ela não sabe de nada, querida. Fenrir foi embora sem avisar e, quando ela percebeu, já não sentia mais a presença dele, disse Roshani. Ela não estava mentindo quando disse isso, eu senti. Essas palavras o deixaram pensativo enquanto ele tentava entender as intenções de Fenrir. Agora que penso nisso, Loki teve 2 filhos com a divindade do fim. Isso é bastante curioso, não é? Afrodite expressou seus pensamentos em voz alta. Ela não havia pensado muito sobre isso antes, mas agora que o assunto havia surgido, ela percebeu que Loki poderia ter alguma irregularidade dentro de si. Afinal, todos os seus filhos eram anormais. Uma criança era uma serpente gigantesca capaz de destruir um panteão, outra era um lobo com o mesmo propósito, e a terceira era uma astuta deusa do submundo, muito parecida com seu pai. Os olhos de Velnorá brilharam, mas antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, Ruby falou, você não pode, Velnorá. Pelo menos não agora. Velnorá fez beicinho ao ouvir a resposta de Ruby. Eu só queria experimentar. Eu não o mataria. Alguém que consegue produzir 2 deuses do fim definitivamente deve ter algo dentro de si. Você não pode. Ele não é nosso inimigo, Ruby permaneceu firme. Embora Loki seja como é, ele é mais inteligente do que a maioria e não vai nos antagonizar, sabendo da nossa força, disse Afrodite. Ponto, tudo bem, resmungou Velnorá. Enquanto Velnorá parecia insatisfeito, Victor parecia ter descoberto algo. Entendo. Que garoto simples, mas não posso deixar de respeitá-lo. Após avaliar a psicologia de Fenrir, Victor concluiu que havia aceitado o pedido da irmã porque, bem, ela era sua irmã, e era justo ajudar a família, mesmo que ele definitivamente não fizesse o mesmo por Loki. Nyx foi enviada. Sim, essa foi a primeira coisa que pedi, disse Skatashi enquanto avaliava o holograma à sua frente, exibindo o ponto de vista de Nyx. Em breve saberemos o que está acontecendo. Guerra, sim, meu mestre. Victor sorriu ao ouvir a resposta de War. Se Vlad tinha Alexios, ele tinha um cavaleiro ancião do Apocalipse. Junte-se a Nyx e ajude-a com o que for preciso. Use meus arautos se necessário. Não me importa o que aconteça, apenas mantenha Nyx segura e encontre qualquer coisa que nos interesse. Problemas. Se possível, Victor não os queria naquele momento. Afinal, ele tinha acabado de sair de uma porrada de problemas. Mas isso não significava que ele permaneceria passivo em qualquer situação que lhe trouxesse problemas. Se fosse pela sua família, Victor acolheria problemas, sempre, como desejar, meu mestre. Voltarei assim que encontrar algo e o informarei, afirmou Victor. Sim, querida, responderam as mulheres em uníssono, exceto Velnorá, que permaneceu pensativa. Antes de sair, Victor olhou para Velnorá e disse, Vel. Sim. Seu processo de pensamento foi interrompido, e ela corou levemente ao ouvir o tom afetuoso de Victor. Você consegue transformar nossa facção em uma facção tecnológica que combine tecnologia e sobrenatural em menos de 100 anos? Velnorá deu um pequeno sorriso. 100 anos é muito tempo. Com meus poderes atuais, consigo fazer isso em 10. Muito bem. Embora você provavelmente já estivesse indo naquela direção, Victor riu um pouco quando viu Ruby desviando o olhar. Como esperado de Darling. Mesmo que lhe pareça desinteressado e sempre alheio, ele está sempre observando, pensou Ruby. Eu ajudarei a agilizar as coisas. Victor estalou os dedos e, naquele momento, Ruby, Velnorá e Aline, que estavam no inferno, sentiram uma conexão com algo. Isso é, uma dimensão de bolso? Ruby perguntou. Não exatamente, mas parecido. Você está conectado a um dos planetas do meu mundo interior. Usei essa representação para criar uma pequena dimensão onde armazenarei os itens.
Ruby e Velnora abriram lentamente os olhos em choque ao verem vários materiais sendo criados. De materiais mortais básicos, como ferro, a raros metais divinos, tudo era criado ali. Usando sua energia como compensação, Victor criou esses materiais para suas esposas. Victor olhou para Ruby seriamente. Junto com Hefesto, Skatashi Dunskite, quero que você, Velnora e Aline acelerem o progresso de tudo. Deixo você no comando de tudo, Ruby. Acredito que você saiba exatamente o que eu quero que você faça. Ponto sim, eu quero. Ruby sorriu, um sorriso que se transformou num sorriso malicioso. Com certeza. Ótimo. Se precisar de mais material, é só me avisar. Eu crio mais. Sim, querido. A projeção de Victor desapareceu e ele retornou ao seu quarto. Fufufufu, isso está ficando emocionante. Ruby olhou para Velnora e jogou algo para ela. Velnora abriu as mãos e pegou um pendrive. Analise os dados sobre isso. Começaremos tudo com base nesses planos. Claro, com a sua tecnologia, espero versões melhores que esta. Após analisar os dados, Velnora regalou os olhos, vendo o projeto em suas mãos. Armas de destruição planetária, soldados clonados trabalhando como formigas sob o comando de uma rainha, e altamente avançada com consciência e lealdade à facção. Projetos para diversas fontes de energia infinitamente renováveis e até mesmo a ideia de usar um buraco negro inteiro estavam incluídos ali. Havia até armaduras semelhantes às de Velnora, mas muito mais versáteis, capazes de se transformar em qualquer coisa que o portador desejasse, armas que podiam destruir almas, causando morte permanente. Naquele momento, ela olhou para Ruby com um respeito renovado nos olhos. Ser capaz de criar um projeto tão grande em um lugar com tecnologia tão ultrapassada. Ela é definitivamente um gênio que pode até superar minha mãe. Ela mal sabia que as ideias que Ruby colocou no pendrive vieram de assistir a muitos animes de ficção científica, embora essa informação não diminuísse seu crédito. Afinal, ter ideias de animes e tentar transformá-las em realidade era uma tarefa desafiadora. Todos esses dados. Você quer refiná-los ainda mais? Sim, quero que tudo funcione com runas, sua tecnologia e a arte de Hefesto. Os olhos de Ruby brilharam de desejo. Construiremos uma facção tecnológica que fará com que ninguém ouse nos provocar. Quero que, quando esses seres pensarem em nos provocar, sua própria existência trema de medo da retaliação que será causada se eles nos atacarem. Eu respeito isso, Velnora sorriu. Também deveríamos preparar um plano de expansão. Se não podemos controlar tudo, podemos pelo menos ter influência em todos os lugares, sugeriu Violet. Eu concordo com isso também. Influência é muito importante, Afrodite concordou com Violet. Embora expandamos, precisamos ter em mente que não devemos entregar essa tecnologia ao público, Eleanor destacou algo importante. É claro que apenas coisas equivalentes a um micro-ondas para nós estarão disponíveis ao público. As coisas importantes estarão disponíveis apenas para o nosso povo. Se você aplicar isso, teremos que controlar o fluxo de produtos para evitar que as pessoas roubem, resmungou Afrodite, já prevendo a imensa quantidade de trabalho pela frente. Apesar de Victor ser o rei do inferno com mão de obra barata e quase ilimitada, o que eles precisavam para esta importante tarefa era mão de obra qualificada e leal. Seres com tolerância zero que também eram fortes. Eles precisavam espalhar esses seres por todas as dimensões. Embora pudessem fazer isso com demônios, simplesmente não era confiável. Demônios eram muito suscetíveis à corrupção e podiam mudar para um outro lado em busca de benefícios menores. Veja um exemplo prático. Apesar de todas as vantagens que Victor concedeu aos demônios, ainda havia demônios tolos que só queriam poder fácil e estavam dispostos a se vender a outros panteões por ele. Esses demônios geralmente eram os mais jovens, que queriam tudo fácil. A geração mais velha e aqueles que testemunharam os horrores de Victor jamais o trairiam por medo e respeito ao seu rei. Esses demônios geralmente desapareciam da face da terra graças ao esquadrão dos demônios das sombras. Havia um motivo para Victor investir tanto nessa espécie. O trabalho deles era o mais útil para sua facção. Colocar esses demônios nessa posição delicada para supervisionar novas tecnologias era um risco significativo porque sempre haveria idiotas no mundo, não importa a que raça eles pertencessem. Não se preocupem com isso agora, disse Velnora enquanto abria um holograma para todos verem. Se este projeto for iniciado,
Nunca mais nos faltará mão de obra de elite. Clones? Eleanor ergueu uma sobrancelha. Não são quaisquer clones. Clones leais, programados por uma superior que responde diretamente a Victor. Seres com semi-almas que podem ser programados para aprender com cada nova informação que lhes damos. Pense neles como máquinas de carne. Pense desta forma: os clones lutam contra um deus e, nessa batalha, perdem terrivelmente. Mas, na próxima atualização, eles podem dominar completamente esse deus devido às informações que lhes demos. Isso é realmente incrível, especialmente se colocarmos linhagens fortes nesses clones para melhorar seu papel. Velnora podia ver claramente o potencial desses guerreiros. Minha mãe queria fazer algo parecido no passado, mas seus objetivos eram muito ambiciosos. Ela queria a melhor raça do universo, enquanto Ruby só quer usar as linhagens nobres de vampiros modificadas de Victor. Na verdade, este projeto não precisa se limitar a vampiros nobres. Podemos criar sub-raças, por exemplo, vampiros com características de lobisomem ou vampiros com características de demônio. O limite desses soldados é definido apenas pelas nossas limitações, os criadores. Isto. Eleanor e Skatasha estreitaram os olhos ligeiramente. Como guerreiros, não sabiam como se sentir diante de seres como aqueles, mas não podiam negar a eficiência de que Velnora falava. Isso não é suficiente, Velnora. Clones são só o começo. Investigue mais profundamente a seção Poder de Combate, disse Ruby, olhando para o holograma que mostrava o ponto de vista de Nyx. A deusa da noite já se aproximava do panteão nórdico. Ela estava demorando porque precisava procurar no vazio entre as dimensões, o que era uma tarefa tediosa. Fazendo o que Ruby pediu, Velnora abriu a seção dos soldados e viu várias subespécies de dragões que poderiam ser controladas por eles, bem como dragões legítimos que não eram dragões verdadeiros como eles. Além disso, ela também viu um projeto chamado Necro. Ao abrir a pasta, ela viu várias ideias para criar um necromante, um ser que brilharia no campo de batalha com a quantidade de cadáveres existentes. E não era qualquer necromante, mas um necromante com poderes semelhantes aos de um dragão. Claramente, todas essas ideias foram criadas com a colaboração de Ruby e Victor. Embora a maioria delas tenha sido criada por Ruby, Victor não ficou de fora, e sua opinião como um dos seres mais talentosos da arte da guerra foi levada em grande consideração. Por isso, havia seres que poderiam ser criados por eles para todos os tipos de campo de batalha. Devido à sua linhagem, havia até um projeto para eles criarem armas biológicas na forma de um ser. Somente uma arma biológica como essa poderia destruir uma civilização inteira, e o requisito para criar tal ser já existia. O requisito para criar essa arma eram os poderes de Maria. A quantidade de ideias antiéticas naquele pendrive fez a cabeça de Velnora doer de admiração e horror. Todas as ideias foram construídas para serem o mais eficientes possível. E ela respeitava algo assim. Você é louca, Ruby, disse Velnora com admiração no tom. Vindo de um Overlord, isso é um elogio para mim, Ruby sorriu fracamente. De repente, todos ouviram, porra, finalmente, porque esse lugar é tão difícil de encontrar. Nuble notas, olha eu aqui de novo e vou adiantar que essa conversa com o Leon só vai acontecer no capítulo 992 e desde já vou adiantando. Victor é um arrombado. O autor é outro arrombado e a obra só vai piorar daqui para frente. A obra vai se resumir a 35% de história e os outros 65% de putaria entre Victor, suas diversas esposas e suas filhas. Sério? Eu pergunto qual a necessidade de estragar uma obra tão boa. Eu não vou ser hipócrita. Teve algumas obras que eu li em que o protagonista ficava com a mãe, mas nessas obras o protagonista é um reencarnado. Ele desde o início, nunca foi tão próximo. O que realmente me pega é o fato do autor ter desenvolvido Leon e Ana como casal para depois fazer essa putaria. Isso me incomoda muito e agora eu pergunto qual a necessidade disso, sendo que Ana não agrega nada como esposa de Victor, não só ela, mas também as outras trocentas esposas que irão aparecer posteriormente na obra. Sendo sincero, muito da minha indignação é por conta disso. De eu ver um autor estragando algo que podia ser foda. Eu realmente tô puto com isso. Se possível, deixem nos comentários suas opiniões. Porque não é possível sou o único que se incomoda com isso. Eu sei que é só uma obra. Mas é aquilo, cara. Nós somos o que consumimos desde livros, músicas, etc. Se consumimos merdas.
Então por instância somos merdas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.